jovens leitores! E aí, gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje, gente, eu finalmente trago o Adeus de Fevereiro, né, gente? Demorou pra sair, mas saiu, não se preocupe. Hoje vou trazer todos os livros que eu li em fevereiro. Então me conta desde já como é que foi as leituras do mês de fevereiro de vocês. Foram boas, foram ruins? Me conta aqui nos comentários, não deixa de comentar, gente. Então não vamos enrolar, né? Roda a vinheta! E o primeiro livro da lista é A Magia do Inverno, da Tahereh Mafi. Gente, esse livro fantástico da editora Universo dos Livros. Eu dei 5 estrelas para esse livro e conta a história da nossa protagonista. Eu não vou dar muitos detalhes, desde já vou avisando, sobre os livros indicados aqui. Vou falar bem curtinho para que vocês só apenas fiquem com aquele gostinho de água na boca. Voltando ao assunto, temos a nossa protagonista que ela mora em uma região onde é muito frio, o inverno é a estação principal desse lugar. E ela vive em um local isolado da cidade principal onde ela vive e ela a sua principal função é cuidar dos mortos. E ela tá vivendo uma vida um tanto difícil. E nessa jornada que ela está vivendo, que a gente vai conhecendo o nosso protagonista, vem mais dois viajantes de outros mundos mágicos, que no caso também é onde a nossa protagonista está inserida, vem para ajudar ela nessa jornada muito louca. Então a gente vai conhecendo a história, outras histórias também escritas pela mesma autora, e conhecemos também as personalidades. Eu gostei bastante do livro, eu super recomendo ele. É uma leitura curta, leve, é quase um infanto-juvenil, por assim dizer, mas a leitura é muito gostosa, eu super recomendo para vocês lerem. O segundo livro da lista, gente, é uma antologia da editora Letter, que se chama O Outro Lado do Sobrenatural. Esse ainda, por enquanto, é um e-book e infelizmente ou felizmente, eu acho que está disponível ainda, eu não sei dizer no momento, mas foi uma leitura rapidinha, foram vários contos, eu não lembro exatamente agora quantos foram, mas foram vários contos, e eu gostei muito dessas leituras, né, foram, tipo, realmente, né, são pequenos contos, cada um contando do seu ponto de vista. Um sobre bruxas, outro sobre deuses e etc. Foi uma leitura muito fluida, foi uma leitura rápida, eu gostei bastante. E eu também recomendo muito que vocês, se vocês estão assim, numa ressaca literária, se vocês estão procurando alguma coisa assim diversificada para ler, eu muito recomendo esse livro para vocês. O livro dessa lista, gente, se vocês adivinharem quem é essa pessoa, vocês já vão ganhar um prêmio imediatamente. Se vocês pensaram em Colleen Hoover, vocês acertaram, foi mais uma leitura coletiva que eu participei. Dessa vez, o livro foram Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Foi, claro, batizado que eu ia dar 5 estrelas desse livro. Esse livro é da editora Record e fala sobre a história de um casal, claro, né? Um casal maravilhoso. Um casal que teve um começo um tanto estranho. Sinceramente, eu acho que foi o começo de uma história que sinceramente, eu nunca pensaria. A Colleen teve a criatividade de criar um começo e uma história incrível que eu adorei. Sinceramente, gente, se vocês têm a oportunidade de vocês lerem Colleen Hoover, por favor, comecem a ler, porque ela é incrível. Sinceramente, eu gostei muito da história e foi a história que eu chorei, gente. Eu chorei lendo essa história de tão incrível que ela. O livro dessa lista aqui é Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Meyer, que eu dei 4,5 para ele. Foi uma leitura bem diferente, eu gostei pra caramba, foi o meu primeiro contato com essa autora e eu gostei muito da escrita dela. É fluida, não é tediante, assim, não é muito tediante, você passa a história rápido, você não fica assim, sabe, não é muito detalhada, não tem muito aquele impasse de enrolação. É uma história direta com um conteúdo que me chocou quando eu terminei. Eu acredito que eu tirei uma reflexão muito profunda desse livro, mas eu acredito que também tenha sido o mesmo impacto que a autora quis passar pra gente. Não se esquecendo que esse é, claro, um dos livros da editora Intrínsecos, que, claro, gente, se vocês têm a oportunidade, leiam esse livro, eu super recomendo. Tem um final um pouco triste, mas ele é um ótimo livro.
O próximo livro dessa lista é um grande clássico do grande mestre Asimov, Isaac Asimov, que eu adorei. Foi o meu primeiro contato também com esse autor novo, que é Os Robôs da Alvorada, da trilogia Robôs. Esse aqui é o último livro que foi lançado pela editora Aleph. Gente, eu sinceramente, sendo o último livro, mas o meu primeiro contato, eu amei esse livro. Esse livro foi extraordinariamente incrível, de ficção, que tem, sim, tem cientistas, tem tudo que é, assim, de uma ficção maravilhosa. Sinceramente, eu adorei esse livro. Eu madruguei esse livro porque eu não ia aguentar esperar para ler o último pedaço desse livro no dia seguinte. Então eu li tudo numa madrugada só. Foi uma leitura super fluida, merecidos 5 estrelas nesse livro, porque foi uma leitura incrível. Se você também tem a oportunidade de ler Asimov, você nunca leu, você está interessado, já recomendo a trilogia Robôs. Eu vou tentar comprar os outros 2 livros, claro, né, porque eu não consigo ficar sem Asimov, porque é muito incrível. Super recomendado, leia esse livro, gente. O penúltimo livro dessa lista maravilhosa, que foi o meu mês de fevereiro, foi A Gaiola de Vidro, do Colin Wilson, gente, sinceramente, eu acho que não tem coisa mais triste é quando você vai procurar informações sobre um autor e você descobre que ele morreu. Sério, eu não me sinto feliz, eu me sinto muito triste quando eu descubro essas coisas. Mas enfim, foi um ótimo escritor, deixou isso aí uma grande história aí pra gente. Foi uma leitura super fluidinha. Eu dei 4 estrelas nele e, infelizmente, também, a editora que publicava esse livro aqui faliu. Então, gente, eu acho que vocês não vão encontrar eles em outras editoras. Quando eu fui procurar na internet, eu só achei na livraria cultural, né, que vende sebo online. Não encontrei nenhuma livraria assim, mas talvez você ache. Se você gente, temos a história do Reed, que é o nosso protagonista, que ele é um especialista em Blake, ele é um poeta, artista. O Blake, ele é muitas coisas. Se você nunca ouviu falar, já é um motivo para você procurar ele no Google, que eu acho que você vai se surpreender. E ele é um especialista em Blake e um investigador vai até sua casa e conta sobre assassinatos que estão acontecendo na parte central de Londres. E nas pichações, né, tá escrito mensagem que Blake, o poeta Blake, escreveu. E ele, o nosso protagonista, o Reed, dizendo que ele não é investigador nem nada, vai até Londres para tentar descobrir o porquê, o simples porquê dessa pessoa assim, saber muito de Blake, né? Porque Blake, pelo que eu entendi, pelo contexto do livro, ele é uma pessoa que tinha muita sabedoria, muito conhecimento. Então, é como passando, é que nem você vai estudando Albert Einstein. Então, você vai entendendo melhor a cabeça dele, entendendo o motivo de tal coisa, dele ser muito inteligente e etc. afins. E aqui traz esse motivo, que ele quer entender o porquê deste cara estar matando pessoas, sendo que ele estudou Blake, não havia motivo para isso. Então esse é o contexto da nossa história, e conforme a história vai passando, a gente vai vendo por que ele era assim, por que a pessoa matava essa pessoa, e etc. É uma leitura um pouco complicada. Eu recomendaria para quem estuda psicologia, psicanálise, porque mostra o que se passa na mente dessa pessoa, sendo que ela é uma pessoa inteligente, por que ela mata pessoas? Nesse campo, eu acho que eu recomendo muito para pessoas que estudam relacionados a isso. Eu dei 4 estrelas nessa história. Foi uma história boa, não dizendo que foi ruim, entediante ou não, mas eu recomendo mais para essas pessoas. Mas se você quiser ler, está aí, super recomendado para você. O livro, gente, dessa lista é Crônicas do Outro Lado, do Leonardo Duarte, que foi o autor que ele mesmo me passou o livro e eu conheci ele. Foi uma leitura muito boa, gente, sinceramente. Foi uma leitura rápida, objetiva, encantadora, porque teve ficção, então teve magia, teve bruxas, teve um monte de coisa. Foi uma história muito gostosa de se ouvir. Eu dei 4, de se ouvir não, de se ler, eu dei 4 estrelas nessa história. E é claro, gente, eu super recomendo. Esse livro está disponível no Kindle e, além de tudo, ele é um autor brasileiro. Então, mais um motivo para você ir lá e ler essa história. Trazemos aqui nessa história a nossa protagonista, que ela descobre do dia pra noite que ela é uma bruxa e ela além de ser bruxa,
está escrita numa profecia que ela vai vencer o grande mestre das sombras, e então ela começa a sua jornada para tentar descobrir seus poderes, aprimorar, desenvolver para derrotar esse mestre das sombras. E nesse primeiro livro do Crônicas do Outro Lado, conhecemos a primeira parte da jornada da nossa protagonista, que além de ela não vai sozinha, ela vai com seus amigos, com a sua família, com seus parentes, meio parentes do outro lado do outro mundo. É uma história super fluida, rapidinha e, é claro, gente, é mais do que recomendado essa história. Então, gente, finalizamos esse vídeo. E me diz aqui, não deixa de dizer como foi o seu mês de fevereiro. Me conta quais foram as suas leituras. Foi fluida, não foi? Me conta aqui nos comentários, não deixe de me contar. E não esquecendo esse pequeno detalhe, as resenhas dos livros que estão aqui, né, que eu falei nesse vídeo, estarão disponíveis lá no meu Instagram. E eu vou deixar aqui embaixo já o link para eles. O único que não estará disponível, que eu não fiz a resenha no meu Instagram, foram todas as suas imperfeições, que esse estará disponível em breve. Então eu te peço, dá uma olhadinha lá, que lá tem a minha opinião, tem mais coisas e talvez você se interesse mais também pelo livro, porque lá tem uma sinopse, entre outras coisas. Então, se você gostou desse vídeo, eu já peço, gente, curta esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, lá no seu Instagram, no seu Facebook, naquele grupo de discussão lá do WhatsApp. Não se esqueça, gente, nós contamos com vocês para chegarmos aos 100 inscritos do canal, que eu tenho certeza que esse mês a gente chega. Então vamos lá, ajuda a gente nessa meta e conto com vocês para o próximo vídeo. Então, um beijo, que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima leitura essa semana.